Olá a todos, mais uma vez, sejam bem-vindos ao canal Le Misérables Maçom, meu nome é Vinícius Anaya. Hoje quero vos trazer mais um vídeo que eu irei comentar aqui do Eliel Hask. Isso é apenas para vocês poderem, mais uma vez, aqui a ideia não é usar os vídeos dele e tentar atrair público para o meu canal, não, muito pelo contrário. A ideia é, sim, mostrar para vocês que aquilo que aqui eu estou a falar tem fundamento. E nada melhor, como já falei, de buscarmos as coisas nas origens. E nesse caso, a origem das religiões as quais seguimos comumente, que seria o cristianismo, o judaísmo e o islão. E eu comecei pelo cristianismo, porque a, a nossa parte dentro da Europa e dentro da América, de toda a América, é muito mais cristã do que praticamos o judaísmo ou praticamos o islamismo. Então, dado esse facto, comecei pelo cristianismo. Mas, no fundo, a base é o judaísmo. E o judaísmo tem sua parte mística, que ela está descrita na Cabala. E por ser místico, como é óbvio, ele não é acessível a todos. E por que não é acessível a todos? Porque grande parte das pessoas são ignorantes. E mesmo havendo informação, vai preferir ficar na ignorância, porque elas de facto não estão interessadas em buscar algo melhor. Principalmente quando esse algo melhor diz para ela que elas estão erradas, que elas devem corrigir qualquer coisa dentro delas. Normalmente as pessoas não querem corrigir-se a si próprias. Elas julgam-se conhecedoras e julgam-se que estão na totalidade corretas. Daí a parte do misticismo ser assim tão oculta, é devido à ignorância. Se as pessoas fossem menos ignorantes, não haveria necessidade de ser oculto. Dito isso, eu venho trazer aqui para vocês o tema que aqui vocês estão a ver, em cima, os Illuminati e o Rei Salomão. Isso que é para explicar para vocês a questão da magia. E por que a magia ela é tão procurada. Então vamos a isso. Os Illuminatis, o Rei Salomão, mais 200 pessoas ao vivo aqui iniciando a nossa aula. E tá aí um tema que realmente ele é polêmico, muita gente pediu, né, para eu dar essa aula. E eu acredito que esse tema ele tem as suas verdades, ele tem alguns exageros, talvez um mito ou outro, mas tem coisas sim reais e que a gente tem que trabalhar em cima e falar para o público de forma bem clara e aberta, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. É o seguinte, esse é um tema que conecta dois principais conceitos, né? O Rei Salomão, que ele se tornou um conceito à parte, né? Ele é uma marca do judaísmo muito icônica, né? E pelo fato de ele ser o homem e ter sido o homem mais sábio do mundo. Por outro lado... Pronto, aqui já começamos a fazer o primeiro ponto, que é por que o Salomão é uma marca icônica e por que dentro da fábula, né? Porque eu vou colocar como fábula, porque quando nós contamos uma história de forma a não contarmos aqui toda a verdade, mas colocarmos a verdade de forma parcial, nós estamos a contar uma fábula e as fábulas servem normalmente para as crianças de forma que elas possam ter o primeiro contato com aquela verdade ainda velada e quando ela for adulta e quando para ela for apresentada novamente essa mesma verdade, mas já um pouco mais desvelada, já não seja tão difícil de assimilar. A parte, vamos dizer assim, a ignorância já não é tanta e ela já consegue aceitar. É uma forma de aceitação. E por quê? Porque na maçonaria, por exemplo, temos aqui a história do Irã Abif, que fala justamente sobre a construção do templo. Mas, aqui é outro ponto que eu não ia falar isso agora, mas eu vou falar, pronto. Há muitos maçons que batem nisso, a história do Irã, Abif, bababá, e foi a passagem mais importante que fez, e quando passou para mestre, isso e aquilo, depois fica a viver essa fabulazinha a vida toda.
e não se percebe de imediato o que ele está. É por isso que, mais uma vez, eu digo, vocês vão encontrar muitos maçons de avental. E com altíssimos graus, às vezes. Mas capacidade para ser aquilo que eles ostentam, aquilo que eles carregam, eles não têm. E há muitos maçons que ficam aqui em volta dessa fábula do Irã e não saem dali. Não conseguem ir mais além do que isso. Não conseguem ver a magia a iniciar-se. Você tem uma certa entidade secreta, nada registrado, nada muito aberto, né, nada claro, chamada Illuminati. Eles teriam alguma conexão com a maçonaria, em certa parte sim, em grande parte não. E a gente sabe que começou na Bavária, 1770, como a gente já falou na primeira aula, cidade da Alemanha, onde a elite alemã quis construir um grupo secreto, onde se depois passou para a Inglaterra, onde basicamente falava-se sobre política, segredos de Estado, e muito dinheiro rolava ali. Por que muito dinheiro rolava ali? Porque você tem como obrigação inicial nessas sedes, né, secretas, você ser obrigado a ajudar toda aquela pessoa que passa por alguma dificuldade, né, no seu meio. Então, ele começa a se tornar o seu irmão. O seu irmão não é mais aquela pessoa da tua família, obrigatoriamente, ou alguém que você é colega e gosta desde pequeno, e sim começa a se tornar as pessoas da sua entidade secreta. O que importa para a gente no assunto... Aqui eu vou fazer uma pausa. Eu ia cortar, na verdade, essa parte do vídeo, mas eu irei fazer uma pausa justamente para vos explicar o problema de quando nós não temos conhecimento completo e pleno sobre aquilo que falamos, nós podemos induzir ideias errôneas. E dessa forma aqui eu vou ter que, vou fazer aqui uma correção ao que o Elial está aqui a dizer. O que o Elial conhece em relação das irmandades é que quando nós estamos dentro de uma irmandade, nós passamos a ter determinadas obrigações, sim, é verdade, e uma delas é, obviamente, nós devemos sempre socorrer um irmão. Um bom exemplo disso, talvez em Pitágoras, na escola pitagórica, depois da escola ter sido desfeita e os membros se dispersaram. Há uma história que houve um homem que se hospedou na casa de uma outra família e essa família o tratou bem e ele, quando saiu, deixou um sinal. Ele pediu autorização para o dono da casa e falou: permita-me que deixe aqui um sinal na porta da sua casa. E esse homem disse que sim. Passado algum tempo, bateu-lhe um outro homem à porta e disse: o senhor acolheu um irmão e eu venho lhe pagar a dívida. O que isso quer dizer? Que na teoria, o maçom ou qualquer membro das sociedades secretas, né, discretas, hoje em dia falar secreta é um pouco assim, né, é um pouco estranho, porque são mais discretas do que secretas, há conhecimento delas. Ele deveria, sim, ter aquela pessoa que é iniciada como seu irmão. O porquê que isso não acontece na totalidade? E vocês vão perceber no futuro porquê. Porque o número de pessoas é muito grande. E nem sempre, dentro da maçonaria, o número de maçons que tem potencial financeiro é maior do que o número daqueles que não têm. Já começa por aí o problema. Então, se aqueles irmãos que têm muito dinheiro fossem ajudar os irmãos que têm menos condições todas as vezes, ambos iam ficar sem condições. Esse é o ponto 1. Ponto 2. Que muitas pessoas vão para a maçonaria justamente à procura de uma posição profissional.
Porque a pessoa pensa, isso aqui independente da área que ele esteja, vocês vão ver muitos políticos dentro da maçonaria. Por quê? Porque eles pensam, se eu entrar dentro da maçonaria, eu vou ter acesso a outros políticos que lá estão e assim vai facilitar a minha vida. E é mais ou menos por aí que as coisas funcionam. Essa é mais ou menos a ideia. Depois há outras pessoas que entram mesmo com aquela ideia de, ok, eu vou entrar, vai lá ter um juiz, vai ter um isso, vai ter um aquilo, ou vai ter uma pessoa que é um diretor de uma empresa multinacional, ou da maior empresa nacional, ou uma pessoa que, mesmo sendo um policial, ou vou ter aqui alguém que está dentro da corporação, que é, então está num cargo mais elevado, pode me ajudar a subir. Esse é o verdadeiro pensamento. Vamos ser honestos e sinceros. Essa é a maçonaria de hoje em dia. Esse é o verdadeiro pensamento que corre por trás de muitos maçons, que é uma busca de progredir na carreira profissional. Depois, aqui existe o outro maçom que ele vai para a maçonaria por causa de um clube. Ele quer dizer, né, ele quer ostentar que ele é maçom, e ele tem orgulho de ser maçom, mas ele não tem orgulho de ser justo. Então ele vai para um clube, ele quer ir para um clube onde tem os amigos, onde ele vai lá, pronto, obrigatoriamente ele é forçado a assistir uma sessão, mas o que interessa ali é a parte do convívio. Não é propriamente dito a parte esotérica. Então esses irmãos geralmente são os primeiros a chegarem e sentarem na mesa para o ágape, ou antes para um aperitivo, e os últimos a saírem da mesa do ágape. Assim, bem como são os primeiros, quando se diz que vamos fazer um evento extra, são os primeiros a dizer sim, eu venho. Agora, quando se diz que você tem que trabalhar dentro do templo, se trabalhar, fazer alguma coisa, geralmente também são os primeiros a dizer, epa, não tenho tempo, estou aqui, a minha vida está complicada, e coisas assim do gênero. É muito comum, é bastante comum. É claro que depois, dentro dos altos graus, e aqui é que a maçonaria começa a ficar interessante, e quem diz maçonaria diz qualquer outra ordem secreta. E agora vamos aqui ser bem claros, que as pessoas às vezes falam só da maçonaria, mas esquece que tem Rosa Cruz, e às vezes existe muito mais Rosa Cruz do que maçons, em determinados segmentos públicos e privados. Mas também não podemos esquecer aqui a Opus Dei, que vai tentando passar-se despercebido entre os pingos da chuva. Esses também não fazem nada, esses ainda até, ok, o maçom, ele ainda tem o seu senso crítico, dele querer fazer ou não. O Opus Dei não tem esse senso crítico, ele faz porque ele acredita naquela doutrina. E ele vai fazer aquilo que foi pedido para fazer. Então temos aqui que ter bastante atenção a isso. A Opus Dei, ela é tão má quanto os piores dentro da maçonaria. Para ser bem claro e nítido para vocês. Então não pense que Opus Dei está fazendo alguma coisa de bom. Não está. Como eu estava dizendo, dentro da maçonaria então tem toda essa questão que deveria. Claro que nos altos graus as coisas começam a ficar interessantes. Por que as coisas começam a ficar interessantes? Porque nos altos graus, grande parte das pessoas já foram filtradas. Né? Aquelas pessoas que estão com os interesses, não são de facto os interesses da instituição, elas não vão chegar aos altos graus, elas não vão progredir nos altos graus, ou pelo menos não deveriam. Mas caso assim seja, caso se progrida, obviamente existem reuniões que são feitas por diversos membros de diversas partes das sociedades, né, que envolve pessoas de vários setores, para discutir o estado da nação. O que isso quer dizer? Quer dizer que vai ser discutido o que se pode fazer para melhorar a vida em sociedade. Mas aqui também tem um senão. Esse melhorar a vida em sociedade, às vezes não é assim tão bom quanto nós imaginamos. E por quê? Vamos aqui dar bons exemplos, né? Trazer a independência,
o que a independência trouxe? Trouxe coisas boas, mas também trouxe coisas más. Divulgar o estudo de forma massiva traz coisas boas, mas também traz coisas más. E por que as coisas más vêm? Porque o homem só está a pensar em fazer o bem. Ele não está a pensar em ser justo. E como ele só está a pensar em fazer o bem, ele vai acabar por causar injustiça. Esse é o ponto aqui que eu quero vos deixar claro. É claro que depois existem outras tomadas, qualquer ordem, ou Grande Oriente, existem diretivas claras. Vamos, quando tem um partido, por exemplo, no poder, e esse partido está a abusar, claro que existem diretivas claras para tentar corrigir isso é sem sombra de dúvidas. Ou quando alguma coisa na saúde, ou quando alguma coisa na segurança, alguns setores. Mas depois voltamos aqui à problemática, o interesse. Qual que é o interesse que aquele grupo tem? Geralmente é o interesse movido às suas ambições. Essa é a questão aqui. Mas pronto, vamos lá continuar. É só para deixar claro que se tu entrares dentro de uma sociedade secreta, não significa que amanhã vai começar a receber ajuda. Não pense numa coisa dessa. Isso é uma ilusão. Existe sim uma obrigação, mas vocês vão ver que essa obrigação, pouco ou nada, ela se reflete dentro da verdade. E algumas das vezes, quando se reflete dentro da verdade, é porque há interesse da outra parte entre, vamos assim dizer, tirar alguma coisa de ti também, né? Então, vamos seguir. O assunto de hoje, referente a Illuminatis, né, e ao rei Salomão, é um caso que ninguém imagina como origem. Sinceramente, é óbvio que eu busquei muito no YouTube, no Google, para ver se alguma referência falava da real origem, do porquê muitos conectam o rei Salomão com o Illuminati. E eu até anotei, está em Rei Melachim Aleph, Reis, parte 1, capítulo 6, versículo 7. E lá é dito que durante a construção do primeiro templo, o famoso Templo de Jerusalém, lá é dito que não se ouviu durante todo o tempo da construção, que foram 7 anos de obra para construir o primeiro templo, não se ouviu nenhum machado, não se ouviu nenhum polimento ou lixamento de pedra, não se ouviu nenhum barulho metálico, o que tornava a ideia impossível. Estamos falando do templo, que é gigantesco, muito alto, trabalhava-se com... É aqui que nasce, ele vai também contar aqui uma outra fábula, mas é aqui que nasce a fábula de Iran Abif para a maçonaria. Pedra em cima de pedra, que a princípio precisava de uma roldana, a princípio precisava de uma espécie de guindaste, precisava de um polimento, lixamento, precisava de tudo que você pode imaginar, e normalmente de metal. E a Torá fala que não existiu nenhum som metálico durante toda a construção do templo. E aqui é a origem da conexão mística do rei Salomão com os Illuminati, vocês vão entender por quê. O rei Salomão precisava de algo que já estava perdido no mundo há muito tempo. Pronto, aqui começa a parte da fábula, é como eu falei. E mesmo ele aqui, obviamente, não está a ser diretamente, mas começa a fábula para levar ao ponto da magia. Chamado Shamir, que é um inseto, que foi uma das coisas que foram criadas antes mesmo da criação do mundo, acho que eu já tinha deixado isso criado, que é um inseto que ele funciona a radiação, ou seja, um inseto que funciona a laser. E a ideia do inseto que funciona a laser é que a única forma de você fazer ele parar de soltar laser é você colocar ele numa caixinha feita de chumbo, ou seja, num cubo, onde todos os lados são paredes de chumbo. E é interessante que isso veio à tona depois na ciência, que toda a radiação que você sofre ao fazer um raio-x, no médico, você normalmente coloca aquela famosa escudo, ou capa, ou roupa, ou macacão, às vezes, todo feito de placas de chumbo, porque ele consegue isolar a radiação que entraria no corpo da pessoa. Então, preste atenção
porque é só bomba que vem por aí a partir de agora. Então o inseto Shamir precisou ser encontrado pelo rei Salomão, e o rei Salomão foi atrás. Como o rei Salomão tinha sabedoria de praticamente tudo até então, ele resolveu usar Kabbalah Ma'asit, que significa Kabbalah prática, que é um dos maiores níveis de magia da Torá, não magia negra, que é outra coisa, que é você fazer através de coisas erradas e proibidas pela Torá, isso seria magia negra, e aqui é você utilizar Kabbalah prática, que são certas magias que você só pode utilizar em poucos casos, pouquíssimos casos, como a rainha Esther fez para não ter que se deitar com o rei Ahasverosh, como Rabi Shimon Bar Yochai fez para conseguir fugir dos romanos, e ali estudar a Kabbalah e conseguir fazer com que terminasse aquela maldade, crueldade dos romanos sobre o povo judeu. E como fez também aqui o nosso querido rei Salomão, o homem mais sábio do mundo, um grande tzadik, um grande justo da Torá. Que também é outra coisa que causa dúvida, já que o final de Melachim, no final da história do rei Salomão, é dito que ele deixou as suas próprias mulheres fazerem idolatria. Esse é um tema à parte. Se der tempo, eu falo hoje. Se não, a gente fala em outra aula. E o que acontece é que o rei Salomão fez uma Kabbalah prática para conseguir manusear e prender 2 Shedim. Shin Dalet, que Shed é uma força que ela fica entre, uma força negativa, que ela fica entre o espiritual e o físico. O Ramban, Narmanides, explica que é um nível de espiritualidade. Pronto, aqui já é o ponto onde nós temos a questão de revelar as energias. Continuando, então, aquilo que eu estava a dizer, ele aqui já vai começar a falar sobre a questão da magia, e está toda aqui a razão e o porquê de todos quererem o acesso aos conhecimentos, aos segredos. Tão baixa que fica perto do físico, do palpável. Agora vamos lembrar de novo. Uma coisa é a magia proibida, que é você fazer coisas erradas para adquirir o que você quer, mesmo que o que você queira seja permitido. Por exemplo, eu quero ficar curado. Não é proibido você procurar a cura, mas você não pode fazer isso através de proibições da Torá. Mas aqui foi o caso contrário. Foi fazer uma tática permitida na Kabbalah, chamada Kabbalah prática, ou em hebraico Kabbalah Ma'asit, para poder conseguir prender 2 forças negativas chamadas Shin Dalet, para eles darem por obrigação a informação de onde está o Shamir, esse inseto que solta laser e que é sabido que ele existe desde a criação, próprio Ética dos Pais, Guemará. Aqui, como vocês podem ver, aquilo que eu estava a dizer, está aqui dentro da fábula, vai te introduzindo pouco a pouco ao que de fato o rei Salomão desejava, tanto invocar quanto aprisionar. E então veja que ele começa por 2 entidades para descobrir onde está o Shamir, e no fundo é que está a fábula, né? E as pessoas, quando elas não têm essa capacidade de conseguir extrapolar o pensamento, elas seguem aquilo e começam a criar a sua própria visão e percepção distorcida da verdade sobre o que é a verdade. Mas a verdade é isso. São invocações a entidades ou forças destrutivas, mais ligadas ao domínio. Na verdade, elas têm o domínio material, né? É essa que é a questão. E Kabbalah. O que acontece? Estamos aí, galera, com muita gente. Estamos aí, Baruch Hashem, muita gente entrando, quase 400 pessoas ao vivo, e só chegando, não deixa de curtir e compartilhar essa aula. Quando ele prende esses 2 Shedim, ele obriga eles a falarem ao rei Salomão aonde está o Shamir. Até que acontece o seguinte. Um deles fala, olha, isso não está na nossa alçada, isso não está nas nossas costas. Você precisa falar com o líder do Shin Dalet. Você precisa falar com o que seria o rei
dessas forças negativas, existem vários tipos de forças negativas, e o rei dessa força negativa, que seria chamado de Ashmedai. Pronto, aqui fica mais claro o objetivo e aquilo que o rei Salomão estava, de facto, à procura. Tá? Que botam de Asmedeu ou Amedeu. Muita gente bota assim em português, o nome real é Ashmedai. E esse seria né, o líder do Shindalit. O problema é que muita gente acha que o Ashmedai é o nome próprio do líder do Shedim. E, na verdade, Ashmedai é como se fosse faraó, que significa o líder de algum povo ou de alguma seita. Então, como se fala líder de alguma coisa no mundo atual? Presidente. Como se fala líder de alguma coisa numa tribo da África? Rei. Como se fala um tribo na época do rei de uma tribo? Faraó. Então, Ashmedai, na verdade, não era o nome próprio do líder das forças negativas, e sim o nome do seu status. Ok? Maravilha. E aí, eles perguntaram como chegar em Ashmedai. E esses Shindalit falaram que para chegar até ele, precisava ir até onde ele tinha sua morada, que era perto de um penhasco X, e que ele se alimentava basicamente de água, que saía de um poço que ele mesmo fechava e trancafiava todo dia, para ter certeza que ninguém pudesse tocar na água dele e assim machucar o Ashmedai, que é o dono dessa força. Lembrando que tudo isso que a gente está contando está na Guemará, Tratado de Gitin, página 68, folha A e folha B, fora alguns Midrashim e a própria Kabbalah. Mas a origem principal é essa da Guemará Gitin, página 68, folha A e folha B. E o que acontece é que o rei Salomão pegou um de seus melhores amigos, chamado Benaiah ben Yehoiada. E Benaiah ben Yehoiada Aqui vem uma outra parte também que é interessante e é importante de notarmos que o rei Salomão usa outra pessoa. E por quê? Porque normalmente as forças destrutivas, forças espirituais que comandam a matéria, elas checam a pureza e a intenção daquele que está a fazer a invocação. E é dessa mesma forma e por essa mesma razão que, na história de Aladim, o rei usa-se de Aladim para Aladim conseguir a lâmpada. Na fábula do Aladim é uma lâmpada mágica. Aqui é o dito animal, o dito besouro, outra coisa qualquer que queiram chamar. Continuando. é o chefe do Sanhedrin, ou seja, era o chefe de todos os juízes que existiam na geração do primeiro templo. O rei Salomão chegou até ele e falou, olha, vai e caça Ashmedai, que é o dono do Shindalit, e eu quero que você prenda ele e traga até a mim. E para isso, Benaiah, que era um grande tzadik, o rei Salomão disse, eu vou te dar 3 coisas. Olha que estranho, pessoal, prestem bem atenção nesses 3 produtos, né, que ele leva. Uma corrente, um vinho extremamente forte, forte em álcool e pesado, aquele que normalmente tinha que ser diluído com muita água para poder ser tomável, e um anel, da qual lá estava selado o nome inefável de Hashem. O nome secreto de Hashem que está conectado ao A do depois Nai. Não é o próprio A do depois Nai, e sim um nome que é a origem de tudo. Pronto, aqui tem que fazer uma outra pausa. É aqui que está a origem do anel. O porquê que o anel do rei Salomão é uma coisa assim tão importante e o porquê que o anel do Papa é uma coisa importante. Porque o Papa usa o seu anel é destruído quando o Papa morre. Está ligado com a invocação dessas forças. E essas forças, no fundo, por que eles usam o anel constantemente? Porque a entidade assina, ou vamos assim dizer, que não é um pacto, mas
ela compromete-se, podemos até dizer que seja um pacto, mas ela compromete-se a não fazer o mal. Daí o uso do amuleto, vamos assim dizer, contra aquela entidade, vocês vão ver mais à frente. Então, enquanto tu tiveres aquele amuleto, a entidade não irá lhe fazer o mal. Porque normalmente as entidades espirituais ligadas ao domínio da matéria, elas não gostam de servir o homem, ou não gostam de estarem aprisionadas pelo homem. E é muito difícil de o conseguir. Mas, como vocês sabem, Jesus, por exemplo, conseguiu e outros também conseguiram. E é daí que o rei Salomão vem ser tão importante, justamente por adquirir, né, o controle sobre esse demônio. Conhecido como demônio, mas uma força espiritual que tem o domínio na matéria. Deu esses 3 para Benaial. Benaial vai e ele fica lá num que a gente chama de Makom Mastor, num lugar escondido. E ele espera o Ashmedai sair de lá. E quando o Ashmedai sai de lá, ele serve como mazik. Todo Shindalit ele serve como alguém que quer fazer mal ao ser humano, principalmente as pessoas que estão sem mitzvot, sem mandamentos de Hashem, ou sem proteção. Quando o Ashmedai sai, o Benaial entra nessa espécie de caverna local, onde o Ashmedai relaxava e bebia sua água, que era a única coisa que ele precisava para sobreviver. E o Benaial, o que ele fez, pessoal? O Benaial simplesmente queria modificar essa água pelo vinho, mas se ele mexesse na pedra que tampava o poço, que foi colocada de uma forma tão sábia, ele ia se dar mal, porque o Ashmedai ia saber que alguém mexeu ali e não iria beber água. Então ele fez um buraco paralelo, e por esse buraco paralelo, ele esvaziou o poço de água de Ashmedai e colocou um tubo onde ele preencheu ali desse vinho. Conseguiu fechar e soterrar tudo bonitinho e foi para um local escondido. Quando depois de algum tempo, chega Ashmedai, e Ashmedai sempre dava algumas voltas com as suas asas, né? A ideia do Shindalit é que ele era entre um humano, entre uma coisa espiritual que não dava para ver, e entre uma asa, que fazia com que ele pudesse ir de um lugar a outro. Ou seja, seria uma ideia física extremamente feia, assustadora, onde você acharia, por um lado, ele é uma pessoa, por um lado, é um vulto, por um lado, ele tem asas. E aí ele dá algumas voltas no poço para saber se alguém mexeu, ele vê que a princípio ninguém mexeu, ele tirou. E só dele tirar e sentir aquele cheiro forte, ele balançou do vinho e falou, o que é isso? Será que alguém mexeu no meu poço? Por outro lado, ele achou que aconteceu algum milagre, como, por exemplo, a água que virou sangue no... Essa parte também irei comentar, porque para tu veres quando nós não estamos em busca verdadeira sobre Deus, nós não gostamos de comentar alguns factos, apesar de sabermos, e eles estão no nosso consciente. E devido a que o Elial preferir, né, acreditar que a religião que ele pratica é a única verdade, mas dentro do consciente dele ele conhece a história onde Yoshua fez o vinho transformar-se em água, a água transformar-se em vinho, desculpa, e ele ia fazer justamente essa referência aqui e acabou por corrigir. Se vocês depois assistindo o vídeo completo dele, quando chegarem nessa parte, vocês podem pausar e se perceber que depois ele para ali e pronto, deixa eu puxar aqui uma outra história. Nas 10 pragas do Egito. Ele achou que Deus poderia ter feito para ele algum milagre, porque na Torá a gente sabe que essas forças negativas, mesmo que fortes, eles sabem que eles são nada frente a Hashem, eles sabem que eles estão totalmente abaixo de Hashem, totalmente como uma formiga
está abaixo de um pé de um elefante. Ele fala, Hashem deve ter feito um milagre para mim. Aqui outro ponto importante, vejam, isso é um facto, né? Todas as criaturas de Deus sabem perfeitamente que elas não podem, jamais poderão estar a um nível de Deus. E ao contrário do que aquilo que se pensa, as forças destrutivas, elas são purificadoras, na verdade. Elas procuram justamente tirar aquilo que não é bom. E elas defendem Deus com extremo vigor, com extrema pujança. E o que eu quero dizer com isso? Que normalmente ele vai tentar destruir o ser que está a tentar invocar ele, ou quando um ser ele tenta ser superior a Deus. E qualquer ofensa a Deus, eles realmente são extremamente violentos, não admitindo qualquer ofensa a Deus. Mas nós, como seres ou como criaturas criadas por essas entidades, né, pelas criações de Deus, mas temos aqui a conexão com o divino diretamente. E essa conexão com o divino diretamente permite, por assim dizer, que nós possamos ascender ao mundo espiritual. Mas, se isso não for puro, ele deve ser dissolvido. E esse é o papel das forças espirituais ligadas à matéria. E por um lado ele não queria beber, por outro lado ele queria sede, e ele acabou bebendo, e quando ele bebeu ele caiu forte. Porque o vinho, ele tira o segredo da pessoa, e ele balança a mente da pessoa. No caso do Shindal, ele está mais forte, porque a bebida ele torna como se fosse a droga mais assustadora. E é por isso que em certos centros espíritas negativos, não estou falando de centro espírita comum, eu não quero ofender nenhuma religião, mas é por isso que em certos centros de magia negra, essas forças negativas entram na pessoa e pedem para que a pessoa beba alguma bebida alcoólica forte e fume muito. Para que assim a alma negativa, a força ruim, receba toda a experiência física e espiritual da bebida. Acaba que assim o Ashmedai cai fraco e vem Benaial, pega a corrente e amarra todo ele, principalmente as mãos. Quando Ashmedai acorda, ele vê que ele já está totalmente preso. Mas ele tenta soltar, que para ele é fácil. Vem Benaial, que tem como objetivo levá-lo até o rei Salomão para dizer aonde está o inseto Shamir. E fala o seguinte, Ashmedai, a gente sabe que para você é muito fácil quebrar essa corrente e fugir. Mas nessa corrente de propósito, o rei Salomão escreveu na corrente todo o nome secreto de Hashem. E se você quebrar essa corrente toda, você estará dividindo e apagando o nome de Hashem, que é um grande pecado. Nessa hora, Ashmedai respira fundo e sabe que ele não pode fazer isso contra o seu Criador. Pessoal, o que acontece? Quando Benaial leva Ashmedai de volta para o Palácio de Jerusalém, acontecem algumas coisas muito estranhas. Que ainda não tem Bet HaMikdash. E todo o motivo é achar o Shamir para construir. E o que acontece é o seguinte. Durante o caminho, Ashmedai vê uma palmeira, ele se esfrega na palmeira e quebra. Depois ele vê uma casa, se esfrega e quebra. Depois ele vê uma mulher viúva dizendo que por favor, para não destruir a casa dele. Agora prestem atenção a um detalhe, né? Ele mencionou sobre o vinho, mencionou sobre a corrente, mas em momento algum ele menciona sobre o anel. E só vai mencionar sobre o anel mais tarde. Estranhamente, o Ashmedai
ele olha e fala, não vou destruir, fiquei com pena dela. O que é muito estranho para uma força negativa ficar com pena. Depois ele vê uma pessoa bêbada andando fora do caminho, ele vai lá e ajeita a pessoa. Depois ele vê uma pessoa estranha, né, comprando uma sandália, da qual o vendedor diz que a sandália dura 7 anos, e a pessoa compra a sandália de 7 anos, e o Ashmedai ri. E depois, por último, ele vê uma pessoa fazendo mágica numa praça, onde ele vê a pessoa enganando os outros com a sua mágica, e Ashmedai também gosta e ri. O Benaial não estava entendendo nada das reações de Ashmedai, esperou até chegar o rei Salomão. Chegando no rei Salomão, inclusive outra coisa que Ashmedai também viu um casamento judaico, e ele se emocionou e chorou. Ninguém está entendendo nada. Benaial, vocês vão saber o segredo. O Benaial leva até o rei Salomão, e o rei Salomão deixa ele ali cozinhando um pouco, 3 dias, amarrado, e aí ele chega com toda a sua realeza, com todo o seu poderio, com todos os seus tzadikim, todos os acompanhantes, até o Ashmedai. Quando ele chega até o rei do Shindalet, e chega próximo, o Ashmedai pega um pedaço de madeira de, em média, 2 metros, e joga na direção do rei Salomão. O rei Salomão olha, e ele sabe que o Ashmedai quis ensinar a ele alguma coisa, e o rei Salomão pergunta, por que você fez isso? O que você quer me ensinar? E o Ashmedai fala, olha você, olha a sua riqueza, olha o poderio que você veio até o meu encontro. E no final das contas, quem diria que tudo que vai ser o futuro seu e de todo ser humano vai ser um pedaço de madeira de 2 metros, que é o caixão, na verdade não tem caixão, mas é a base para a pessoa poder ser enterrada, que é uma base de terra perfurada de 2 metros. Ashmedai quis jogar na cara do rei Salomão que você pode ter tudo nesse mundo e oscilar para cima e para baixo, mas no final todo mundo morre e é enterrado, e esse é um final. Uma coisa forte que ele quis ensinar ao rei Salomão, e o rei Salomão obviamente estava ali para aprender. O rei Salomão chega para ele e pergunta onde é que está o Shamir. E o Ashmedai fala, olha, eu sei onde é que está, mas não de forma direta, porque ele está conectado a um pássaro. E esse pássaro, ele esconde o Shamir, e ele só usa ele quando ele precisa. O rei Salomão entendeu, pediu para saber a direção de onde mora esse pássaro, viram que alguns tipos de pássaros sabiam onde é que estava o Shamir, e eles amarraram um espelho nesse pássaro, aonde o pássaro vai, ele pousa em cima do espelho e não consegue entrar, porque o espelho está na frente dele. Então ele vai entrar na árvore onde ele mora, o espelho fica na frente. Tudo isso para obrigar o pássaro a encontrar o Shamir para cortar esse espelho. E assim eles encontram o espelho, eles vão atrás do pássaro que encontra o Shamir, o rei Salomão pega o Shamir, leva para Jerusalém, e durante 7 anos constrói o Beit HaMikdash, primeiro templo, em silêncio. Como o Passuco fala em Reis, parte 1, capítulo 6, versículo 7, que não se escutou nenhum barulho de metal, de machado e nada durante 7 anos. O rei Salomão prendeu o chefe desse Shindalet, né, nesses tipos de demônios, e prendeu ele até acabar os 7 anos de construção do templo, principalmente para fazer com que ele não faça mal às pessoas durante esse tempo e também não atrapalhe na construção do templo. Até que o rei Salomão diz para ele, o que você é tão grande que você sabe e que eu, rei Salomão, não sei? Nisso, o rei Salomão queria conhecer talvez mais algum segredo do mundo que ele ainda não conhecia. O Ashmedai falou, se você me soltar dessa corrente e tirar o anel que está no seu dedo e só botar na palma da minha mão, eu te mostro e te faço conhecer um segredo que você certamente não conhece. Nessa hora foi um erro. Pronto, aqui está o ponto aonde ele, de facto, fala sobre o anel. Quem continha o anel era o rei Salomão. Deixo aqui, eu não vou fazer mais uma explanação, vou deixar que é o vosso degustar para vocês meditarem. Nessa hora foi um erro do rei Salomão
Foi um erro, ele não deveria ter feito isso. Pessoal, estamos aí quase 500 pessoas ao vivo, Baruch Hashem. Ele não deveria ter feito isso, mas por uma vontade desesperada de aprender, ele tirou as correntes do Ashmedai, tirou o seu anel e botou na mão de Ashmedai. Nessa hora que Ashmedai se viu livre, fala a Guemará que ele levantou suas duas asas, uma até o céu e a outra, ele deu uma pancada no rei Salomão, que voou em média 1000 quilômetros. E ele ficou totalmente isolado num deserto. Olha que loucura, pessoal. Nesse meio tempo, Ashmedai, por 3 anos, enquanto o rei Salomão não consegue voltar para casa, o Ashmedai se finge de rei Salomão e continua normalmente julgando e reinando o povo judeu. O rei... Veja aqui a importância, que existe um ponto muito importante. Qual é a função desse ser? É julgar os seres. E é essa a verdadeira função. E também é essa a verdadeira função daquele que está por vir. Salomão passa por poucas e boas, ele passa por uma vida de mendigo, ninguém acredita nele, e ele depois vira cozinheiro, cozinha para o rei local, ele casa com uma mulher chamada Naamá. Tem uma área também que ele está num deserto, ele consegue achar água. Tem uma área também que ele cria joalherias para um outro rei, e normalmente ele é expulso de lugar a lugar. Até filho ele tem. E nem depois que passa esses 3 anos, ele consegue voltar à seu querido palácio. Como ele consegue voltar? Porque quando ele está num navio que foi dado de presente por um rei que viu que ele era um justo, um sábio como ele queria pescar, e quando ele pescou, ele achou um peixe meio dourado, diferente, e quando ele pegou, ele abriu o peixe para preparar ele, e ele viu que ali ele encontrou o anel com o nome de Hashem, que o Ashmedai tinha jogado fora e lançado ao mar. Com isso, ele voltou toda a sua consciência, todo o seu poder, toda a sua sabedoria ao nível máximo, seu conhecimento, rapidamente voltou, e foi uma loucura, porque quando ele chegou em Jerusalém, o Sanedrin, que era o grande rabinato da época, nível máximo de sabedoria, olharam para ele e ele disse: eu sou o rei Salomão. Disseram: o quê? Como assim? O rei Salomão está aqui reinando. Ele falou: não, eu sou o rei Salomão. Não sabiam quem acreditar, até que viram, não quero estender muito aqui o assunto, nesse ponto, até que viram que depois de muitas provas, ele provou que era o rei Salomão. Quando o rei Salomão volta ao palácio, e Ashmedai vê o rei Salomão, ele foge, porque ele tinha medo do rei Salomão, ele foge. Durante as noites do resto da vida, o rei Salomão tinha medo que esse Ashmedai voltasse para tentar machucar e atacar o rei Salomão. Por isso que o rei Salomão botou um versículo que a gente fala no Cântico dos Cânticos do rei Salomão, e ele também se encontra no livro de Reza Judaico Sidur antes de dormir. הנה מיתתו של שלמה, 60 גיבורים סביבם גיבורי ישראל, כולם אחוז חרב מלומדי מלחמה, איש חרבו עליכם מפחד בלילות. Que basicamente é sobre os 60 guardiões que envolviam o rei Salomão com espadas para protegê-lo de forças negativas, e quando você fala esse versículo 3 vezes antes de dormir, você também fica extremamente protegido fisicamente e espiritualmente. Essa história que eu estou contando para vocês fez o rei Salomão entender o poder e o ocultismo da ilusão. Porque, basicamente, aquilo tudo era uma ilusão. Ele viveu na realidade, por outro lado, é como se ele estivesse vivendo numa outra realidade, numa outra dimensão, para ele aprender de novo coisas que ele poderia ter perdido. Isso, na verdade, veio como castigo ao rei Salomão, assim a Kabbalah fala, 3 anos pelos 3 pecados que o rei Salomão fez, que foi aumentar em mais mulheres do que podia, aumentar em mais riquezas do que podia e aumentar em mais cavalos do que podia. Cavalo representava poder e também uma possível volta ao Egito. E ele pecou nesses 3 pontos, que não é bem claro esse pecado, errou sim, mas não é claro como aparece para a gente quando você vai lá e vê em português a Bíblia, entende muita coisa errada.
E ele pagou com esses 3 anos vivendo como mendigo e sendo uma pessoa humilhada. E no final das contas foi chamado de tzadik de novo. Tanto que a Torá, perto da morte do rei Salomão, diz que ele não teve o coração tão puro como o rei Davi. Daqui a Hashem quer dizer que ele fez errado em deixar as esposas, já que eram muitas, fazerem a sua idolatria. E isso que está escrito que o rei Salomão foi atrás das suas mulheres é o fato dele não destruir a idolatria, e não que ele fazia também idolatria. Esse é o problema de ler Bíblia em português, que a gente não entende nada. Já foi traduzido, né, do hebraico, muita gente passa por aramaico, muita gente vai para o grego, depois para o inglês, depois para o português. Normalmente esse é o caminho que a gente pega a tradução, e ainda é feita tradução opcional, onde quando chega o português, cada autor escreve uma coisa, e você às vezes está lendo essa Bíblia, e lendo lá a história do rei Salomão, entendendo tudo errado. Esse é o problema da ignorância sobre a Torá no mundo. Então o erro do rei Salomão foi deixar as mulheres fazerem idolatria, porque ele já estava velho e cansado, em vez de destruir as idolatrias. Por isso que a Torá fala que o rei Salomão foi justo, mas não teve o coração puro igual ao do rei Davi. Ele não conseguiu ser perfeitinho como o rei Davi. Em que sentido? No sentido de que quando a gente ganha mais sabedoria, a gente ganha mais testes. O que isso tudo tem a ver com Illuminatis? Absolutamente tudo. A partir do momento que o rei Salomão dominou os demônios, os Shindalet, que não existe demônio na cultura foguinho e tripé de fogo e coisas assim, meio desenho animado. E sim o fato mais espiritual. O rei Salomão, ele precisou compreender por completo o nome secreto de Hashem, que tinha 72 letras. Pronto, aqui está um outro fator importante, né? O nome secreto de Hashem tem 72 letras, os 72 nomes de Deus e os 72 demônios, 72 forças que dominam a matéria. E aqui aquilo que eu digo e volto a frisar, todas as religiões, sem qualquer exceção, elas fazem uma adoração, na verdade, a essas forças que dominam a matéria. E essas forças, assim como eu já referi em outros vídeos, assim como referi no caso de Maomé, o que acontece com Maomé quando Maomé invoca a força? A primeira coisa que ela tenta fazer é sufocar Maomé. Né? E a invocação foi à noite, a primeira coisa que tenta fazer é sufocar Maomé. É claro que Maomé invocou um demônio. E é por isso que na religião islâmica eles conhecem tão bem e sabem tão bem sobre essa parte de invocações a demônios. O catolicismo seguiu aqui já a questão de Jesus, mas eu não tenho a certeza que Jesus tenha de facto passado todo o conhecimento aos discípulos, ou se os discípulos tiveram na totalidade a capacidade para fazer as invocações que Yeshua fez. Daí, retratar a própria... É claro que algumas entidades eles conseguem invocar, isso não há qualquer sombra de dúvidas em relação a isso, mas a verdade é que eles depois tratam a parte espiritual e religiosa por esse caminho. Já o judaísmo, essa parte do misticismo, essa parte da invocação, ela é oculta, ela não é para todos. Mas isso também tem todos aqui seu porquê, não é só a questão da ignorância, tem a questão também de manter o poder. Por isso que se costuma dizer que conhecimento é poder. Quem conhece algo, quem tem o domínio, e infelizmente as pessoas usam isso hoje em dia muito para se manter nas suas posições profissionais, né? Não perder a cadeira, como se costuma dizer. E é isso que transforma as empresas nessa calamidade que nós temos hoje. E o governo e tudo mais, por aí. Mas com isso tudo, é isso que eu quero vos mostrar. No fundo, aquilo que nós estamos a adorar, seja ela em qualquer religião que for, são forças espirituais destrutivas. Quando vocês conseguem se aperceber, quando vocês deixam de ser ignorantes e começam a absorver as coisas pelo sentido de querer conhecer Deus,
ele também conecta as coisas que são necessárias para o teu entendimento. Para isso ele precisava então o quê, pessoal? Cancelar as 72 forças ocultas que estavam conectadas a todos os tipos de espíritos ruins, Shindalit, e todas as forças ruins, como almas de pessoas que morreram querem fazer mal ao mundo. O objetivo dele, rei Salomão, era cancelar tudo isso. E foi por isso que o rei Salomão, sim, foi famoso por conseguir conter e controlar as 72 forças do mal. Só que as pessoas não entendem é que ele não usou para o mal, muito pelo contrário. Toda essa história que conectou o rei Salomão erroneamente com o Illuminati foi para encontrar o Shamir e poder servir a Hashem. Fora isso, nós sabemos que existem sociedades secretas de Illuminati que estão entre vários lugares, inclusive em várias religiões. Eu também sei pouco, eu não sei tudo sobre esse assunto, mas que, independente da religião que a pessoa esteja, ele tenta pegar a sabedoria do rei Salomão, que foi colocado no Cântico dos Cânticos e na Kabbalah, e utilizar de forma contrária. Pegar a hierarquia da espiritualidade positiva e trabalhar ela ao contrário, com o pé na direção da cabeça, para poder fazer o lado contrário do que a espiritualidade positiva, e aí sim gerar magia negra, e aí sim gerar alguns poderes de ocultismo. E esse sempre foi o objetivo dos Illuminati. Saibam que existem Illuminatis judeus, saiba você que existem Illuminatis cristãos, saiba você que existem Illuminatis muçulmanos e ateus. O ponto principal dos Illuminatis não é aonde ele está revestido falsamente, e sim qual que é o seu propósito para dominar alguma parte da sociedade, seja a promiscuidade, seja o dinheiro, seja modificar a base ética e moral. Quando você escreve Illuminati no Google e no YouTube, pelo menos para mim, porque são algoritmos do Google, nem sempre é igual para todo mundo, eu me surpreendi que quando eu escrevo a palavra Illuminati, a primeira palavra secundária é judeu. E óbvio que aqui já tem algo bem antissemita, porque os Illuminati foram criados na Bavária pelos alemães, depois vivenciou na Inglaterra e não tinha nada a ver com os judeus. Mas já que o rei Salomão foi o homem mais sábio do mundo, e é através dele que a gente constrói um raciocínio inverso, então a culpa é dos judeus. Até o que se torna uma coisa irônica, um tragicômico no mundo, né? Nunca deixe um povo iniciar uma perseguição contra os judeus. Porque sempre que uma sociedade começa uma perseguição contra os judeus, ele vai terminar perseguindo a você. E assim foi Hitler. O problema inicial que ele escreve do Mein Kampf, tudo é judeu. Depois enfrentou lá negros, homossexuais, ciganos, pessoas com problema mental e físico. Entrou todo mundo que para ele não era perfeito. A mesma coisa está acontecendo com o islamismo radical, e deixo claro, radical, na Europa. O judeu é atacado, tudo bem. Aumentou em 8 a 10 vezes, em média, o antissemitismo na Europa nos últimos 10 anos. Tá bom, deixa para lá. Mas quando aquilo virar um campo de guerra, ele vai chegar não só nos judeus, como ele vai chegar em todo mundo. E isso é uma premissa de qualquer pensamento que existe nessas sociedades secretas Illuminati. É você deturpar a verdade. Quando às vezes você acha que Illuminati é besteira, é porque você acha que isso é, como eu falei brincando na aula passada, Michael Jackson não morreu, não, existe 15 Obamas, na verdade, todo mundo, na verdade, esqueci como é que fala lá, é um cópia do outro, feito ali em máquinas, e aí vira meio que brincadeira. E, na minha humilde opinião, isso é parte da ideia de intelectuais que querem dominar alguma coisa na sociedade. Seja a mídia, seja o dinheiro, a prostituição, promiscuidade ética. É você banalizar. Porque quando você banaliza aquilo, ninguém mais acredita. E aí sim, aquelas pessoas ruins podem continuar dominando com toda facilidade. Essa é uma grande questão. Essa é uma grande questão. Certo? Então, pessoal, tem mais sobre esse assunto? Tem. Se você pegar o satanismo e religiões por aí, é incrível como eles tentam
pegar o judaísmo e simplesmente inverter. Mais de 550 pessoas ao vivo, que alegria. Mas no final das contas, pessoal, o que mais importa, na minha opinião, nessa história toda, é que a gente pegue a sabedoria judaica e use como Hashem quer. Pois qualquer sabedoria que você pegue que seja boa para você, seja uma frase bonita no Facebook, até um nível elevado de uma frase da Torá, você pode claramente deturpar, usar o seu interesse egoísta e acabar fazendo muita besteira. Então, pessoal, quero novamente dizer a vocês que tem mais sobre esse assunto. Nós estamos pertinho aí de chegar em 50 mil inscritos. E a gente, obviamente,